Você já disse a alguém que sentiu sua presença só porque ouviu sua voz de longe? Você nem a viu, mas reconheceu aquele som instantaneamente. Por quê? Porque você já ouviu essa voz inúmeras vezes e se acostumou com ela. É exatamente assim que funciona com o Espírito Santo. Quando você desenvolve um relacionamento íntimo com ele, não precisa de sinais dramáticos para acompanhar sua voz. Em vez disso, você sabe lá no fundo quando ele está falando, mesmo quando sussurra baixinho. E se você pudesse diferenciar sua voz de outras vozes no seu coração? Então você precisa prestar atenção neste vídeo. Antes de continuarmos, clique em inscrever-se para permanecer conectado em Cristo. Ouvir o Espírito Santo é algo com que muitos cristãos lutam. A dificuldade em ouvir Deus fez alguns crentes concluírem que essa experiência é reservada para algumas pessoas especiais como pastores ou líderes da igreja. Mas isso não é verdade. Jesus deixou claro em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que ouvir a voz do Espírito é parte do seu direito de nascença, como alguém nascido na família de Deus. Se você tem lutado para ouvir a voz do Espírito Santo ou ficado em dúvida se é ele ou não, você precisa assistir este vídeo até o fim. Neste vídeo, você descobrirá 6 maneiras de se conectar ao Espírito Santo e ouvir consistentemente sua voz como um amigo. Número 1. Passe tempo de qualidade estudando e meditando na Palavra de Deus. Uma maneira importante de se conectar ao Espírito Santo e ouvir sua voz é conectando-se diariamente com Deus através de sua palavra escrita. O Espírito Santo é o autor da palavra. 2 Timóteo 3:16-17 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus inspirou cada linha da Bíblia através do seu Espírito. A Bíblia é um meio ativo através do qual ele se comunica com os crentes e não parou de falar através dela. Quando você abre sua Bíblia, não está apenas lendo palavras em uma página. Você está convidando o Espírito Santo a interpretar e aplicar essas palavras à sua vida. Sem uma conexão regular com a palavra de Deus, sua audição espiritual se torna fraca e pouco clara. Mas quando você se imerge nas Escrituras, fica fácil reconhecer o padrão de comunicação do Espírito Santo e a paz que acompanha sua voz. Haverá dias em que você estará cansado, distraído ou emocionalmente seco. Amado, esses são os dias em que você mais precisa da palavra de Deus. A consistência na leitura da palavra de Deus é importante porque renova sua mente e a prepara para o ministério do Espírito Santo. Alimentar seu coração com as Escrituras também facilita discernir as mentiras do inimigo ou a manipulação de sua mente e emoções. Seu espírito se torna tão familiarizado com a voz de Deus nas páginas da Bíblia que você começa a reconhecê-la em sua vida cotidiana. Às vezes, enquanto lê a Bíblia, o Espírito Santo falará diretamente através de um versículo que você já leu antes, mas desta vez ele atingirá seu coração com uma nova revelação. Você pode ter lido uma passagem muitas vezes, mas quando o Espírito Santo abre seus olhos, as palavras se tornam pessoais e oportunas para atender suas necessidades específicas. O Espírito Santo lembra você dos versículos das Escrituras, quando você precisa deles. Ele os usa para encorajar e guiar você. Mas para que isso aconteça regularmente, você deve ter um poço de sua palavra viva transbordando em você. Será bastante impossível lembrar das Escrituras que você não leu ou meditou. É por isso que seu coração deve estar cheio da palavra, para que o Espírito possa extrair dela quando falar com você. Ao se comprometer a estudar a palavra, o Espírito Santo ensina você a pensar como Cristo. Quando você começa seu dia com a palavra, seu coração se torna mais sensível aos impulsos divinos, porque você já se conectou com a voz de Deus desde o início do seu dia. Você terá menos probabilidade de ser dominado por confusão ou engano, porque seu espírito foi alinhado com a verdade da palavra de Deus. Ler a Bíblia para se conectar ao Espírito Santo não é sobre quantos capítulos você termina de uma vez.
É sobre quanto da verdade está estabelecido em seu coração. Às vezes, um único versículo é suficiente para levar você através do dia. Quando você dá espaço para o Espírito Santo ensinar você, descobrirá que até os versículos mais familiares começarão a revelar significados mais profundos para você. Quanto mais tempo você passa na palavra, mais suas orações também refletirão a vontade de Deus. Você não orará apenas com base na emoção, mas a partir de um lugar de revelação. E quando você ora assim através das Escrituras, será capaz de obter respostas. Tiago 4:3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Este versículo revela a possibilidade de não receber respostas de Deus devido a pedidos com motivos errados. Mas quando você alimenta seu coração com a palavra de Deus, o Espírito Santo purifica seus motivos para que você possa orar com eficácia. Número 2. Obedeça aos impulsos do Espírito, mesmo quando parecem insignificantes. Outra maneira importante de ouvir a voz do Espírito Santo é escolhendo obedecer seus impulsos, mesmo quando parecem pequenos ou insignificantes. Muitas vezes, os crentes esperam que Deus fale através de revelações dramáticas. Mas a verdade é que o Espírito Santo frequentemente fala através de impulsos suaves e imprimindo pensamentos silenciosos em seu coração. Quando você treina a si mesmo para responder imediatamente e humildemente a esses sinais silenciosos, você crescerá em intimidade com o Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz em João 14:23. Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando você obedece a Deus, está pavimentando o caminho para uma comunhão mais profunda com Deus e seu Espírito. Não se trata apenas de fazer o que é certo, mas de se submeter a Deus em completa humildade. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sua obediência a Deus revela sua atitude de humildade. Isso o torna apto a andar com Deus e lhe dá o privilégio de ouvir constantemente sua voz. A obediência aguça seus sentidos espirituais porque sempre prepara seu coração para reconhecer a instrução divina e agir rapidamente. Uma pessoa que constantemente ignora os impulsos do Espírito Santo acabará experimentando embotamento em seu espírito. O Espírito pode instar você a orar por alguém ou a pausar antes de enviar uma mensagem para alguém. Se você ignorar esses impulsos, será difícil discernir a voz do Espírito da próxima vez que ele falar com você. A desobediência repetida nos torna menos certos do que Deus está dizendo. Mas quando você obedece ao Espírito cada vez, você desenvolve seu alerta espiritual para o Espírito de Deus. Esse estilo de vida de obediência não vem automaticamente. Em vez disso, é resultado de intencionalmente aprender a se submeter a Deus o tempo todo, mesmo quando não é conveniente. Os impulsos do Espírito Santo nem sempre fazem sentido. Eles podem parecer desconfortáveis e ilógicos. No entanto, obedecer sem hesitação revela que você confia em Deus. Quanto mais você anda por fé em obediência ao que o Espírito de Deus está dizendo, mais fluente você se torna na linguagem do Espírito. Às vezes você pode ficar incerto se o Espírito de Deus está realmente falando com você. Quando você se encontrar nesse estado, compare as instruções que recebe com as Escrituras. Veja se elas se alinham com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia. Sua voz geralmente é acompanhada por paz e clareza espiritual, não por medo ou confusão. Às vezes você agirá com base em um impulso, e as coisas não acontecerão como você esperava. Isso não significa que você estava errado em obedecer. Deus usa até os passos de fé aparentemente estranhos que você dá para construir e refinar seu entendimento. Imagine que você tem um aluno que está sempre disposto a aprender e segue diligentemente cada instrução que você dá. O aluno pode não acertar sempre, mas a disposição que você vê nele o motivará a continuar guiando-o, até que ele se torne perfeito. Deus também honra sua intenção de seguir sua voz, e quando ele vê sua sinceridade,
Seu Espírito Santo permanecerá com você para guiá-lo à perfeição. Amado, se você está em uma temporada em que parece que Deus está em silêncio, considere a última instrução que Ele lhe deu. Você agiu com base nela? Às vezes, o silêncio do Espírito Santo é um chamado à obediência. Ele quer que você ande na luz que já tem antes de pedir mais. Quando você retorna àquele impulso que tem ignorado e age com base nele sinceramente, descobrirá que sua voz retornará a você com maior força. A obediência ao Espírito Santo deve ser um estilo de vida. Não é algo que você faz apenas quando sente que precisa de sua orientação. Significa acordar cada dia com prontidão para dizer sim à sua liderança, mesmo antes de ouvir a instrução. Ore a Deus diariamente para ajudá-lo a reconhecer seus impulsos e dar-lhe coragem para obedecer, mesmo quando você não entender completamente. Número 3. Construa um estilo de vida de oração e quietude em um mundo cheio de ruído constante e distrações. Nem sempre é fácil discernir o sussurro suave do Espírito. Isso porque sua voz nem sempre é alta ou forte. Ela não foi feita para competir com o caos ao seu redor. Em vez disso, sua voz prospera quando seu coração está calmo e atento. Você tem que treinar a si mesmo para se separar do barulho ao seu redor. Não se trata apenas de silêncio físico, mas de focar seu coração em Deus. Isso porque, às vezes, mesmo quando o ambiente ao seu redor está quieto, seus pensamentos ainda estão altos. Sua mente pode estar cheia de preocupações sobre coisas que você tem que fazer. Mesmo que o Espírito Santo fale quando você está nesse estado, será difícil reconhecer sua voz. Tornar seu coração disponível para ouvir a voz do Espírito significa que você deve aprender a silenciar intencionalmente as vozes de distração ao seu redor. No início, você pode se sentir inquieto ou desconfortável quando tenta ficar quieto. Sua mente pode vagar ou repetir coisas que você pensou que já havia resolvido. Veja a oração de Davi em Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração para temer o teu nome. Assim como Davi, você deve orar por um coração indiviso, completamente focado em Deus. Verdadeiramente, há muitas coisas com que se preocupar, mas orar a Deus por intervenção pode impedir seu coração de vagar. Às vezes você pode precisar se afastar fisicamente para encontrar essa quietude interior. O próprio Jesus frequentemente se retirava das multidões para passar tempo em lugares quietos. A Bíblia revela uma dessas ocasiões em Marcos 1:35 que diz: De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se o Filho de Deus achou necessário se separar do barulho para comungar com o Pai, você também deve estar disposto a recuar de algumas de suas atividades apenas para criar esse espaço para conexão com o Espírito de Deus. Pode significar que você precise acordar mais cedo, desligar suas notificações ou deixar seu telefone completamente de lado por um tempo. Seja o que for, sua disposição de criar tempo para comunhão com Deus será honrada pelo Espírito Santo, porque Ele só responde àqueles que fazem espaço para Ele. Às vezes, o Espírito Santo não fala imediatamente porque está esperando seu coração se acalmar. Ele quer que sua atenção mude completamente para Ele. Se você espera que Ele fale, mas não está disposto a esperar, pode perder sua voz simplesmente porque ela não veio no momento que você esperava. Criar espaço para a quietude em seu coração significa permitir que a paz de Deus habite em você. Não se trata apenas de ficar longe de atividades. Se seu coração está dominado pelo medo e tensão, você precisará entregar essas emoções primeiro. Você deve lançar suas preocupações sobre o Senhor e deixar sua paz guardar seu coração e mente. Quando seu coração está em repouso, você cria um ambiente propício para seu espírito. Se você se aproxima dele com um coração ansioso que precisa ouvir algo específico, pode estar focado demais em suas expectativas. Mas se você vem simplesmente para estar com ele, para ouvir e aprender o que ele quer compartilhar, seu espírito estará em uma posição muito melhor para receber. Número 4. Jejum para silenciar a voz da sua mente e emoções
Uma das maneiras mais poderosas de se tornar sensível à voz do Espírito Santo é através da disciplina espiritual do jejum. No início pode parecer intimidador para você, talvez porque você nunca fez isso ou só ouviu falar de maneiras que parecem extremas. Mas o jejum não é sobre punir seu corpo ou provar algo para Deus. É sobre subjugar sua alma para que seu espírito possa se alinhar mais com a presença de Deus. Quando você jejua, está dizendo que precisa de Deus, mais do que de sua comida, conforto e entretenimento. Você está criando espaço para o Espírito Santo falar e removendo as coisas que podem estar interferindo em sua voz. Quando você jejua, nega a si mesmo as atividades habituais que lhe dão prazer e satisfação. Isso torna seus ouvidos espirituais mais sensíveis. Você começa a reconhecer quando o Espírito de Deus está lhe dando um impulso para agir com mais clareza. Você se torna mais consciente de sua fome espiritual, e essa fome o leva mais perto de Deus. E quando você se aproxima de Deus, começa a ouvir sua voz de maneiras que podem não ter notado antes. O próprio Jesus jejuou por 40 dias antes de começar seu ministério público. Durante esse tempo, ele não estava apenas negando a si mesmo comida, mas também construindo intimidade com o Pai. O jejum não é apenas sobre o que você para de fazer. Você pode ficar sem comida por algumas horas ou até um dia. Mas se você não substituir esse tempo por oração, adoração e ouvir a Deus, você está apenas fazendo dieta. A eficácia do seu jejum está no que você faz com seu tempo de negação. Então, quando você jejua, reserve um tempo para ficar quieto diante de Deus. Abra sua Bíblia e peça ao Espírito Santo para falar com você. Você não precisa jejuar por dias para se conectar à voz do Espírito Santo. Até um jejum curto e intencional pode lhe trazer uma consciência mais profunda da presença do Espírito. A coisa mais importante é sua sinceridade. Não jejue apenas porque outra pessoa está jejuando. Venha com um coração que anseia ouvir de Deus. Diga a Ele que você quer estar perto dele e que você o ouvirá falar com você. Às vezes, durante um jejum, você pode descobrir que o que Deus quer falar com você não é o que você esperava. Ele pode revelar algo escondido em seu coração que precisa de cura. Ele pode trazer à mente uma situação que precisa de perdão. A voz do Espírito Santo nem sempre é apenas para instrução. Às vezes, sua voz fornece afirmação, correção e conforto. O jejum ajuda você a criar o tipo de atmosfera onde o Espírito Santo pode se expressar plenamente em sua vida. Você está sendo abençoado com esta poderosa palavra de Deus? Vamos examinar mais algumas coisas que Deus gostaria que você fizesse para ouvi-lo claramente. Número 5. Cerque-se de pessoas cheias do Espírito. Imagine aprender um novo idioma em um lugar onde ninguém o fala. Seria lento, frustrante e às vezes desanimador. Mas se você estiver em uma comunidade onde as pessoas falam o idioma fluentemente, você o aprenderá mais rápido apenas ouvindo e sendo corrigido gentilmente quando cometer erros. Quando há uma reunião de pessoas cheias do Espírito, o Espírito Santo às vezes fala em tais ambientes através de uma palavra de conhecimento ou uma declaração profética. Fazer parte dessa experiência não apenas o abençoa, mas também o treina para se familiarizar com sua voz. Amado, você precisa ser intencional sobre aqueles com quem você se cerca. Você não tropeçará no círculo certo por acidente. Você precisa buscá-lo. Ore para que Deus traga mentores, amigos e parceiros de responsabilidade cheios do Espírito para a sua vida. Frequente reuniões onde o Espírito é honrado. Conecte-se com comunidades onde as coisas de Deus são buscadas com sinceridade e reverência. Não se contente com conversas confortáveis quando estiver com fome de uma experiência espiritual mais profunda. Você não precisa se intimidar com pessoas que parecem mais espirituais do que você. Lembre-se, elas também tiveram que começar em algum lugar. Deixe o caminho delas com Deus inspirar você. Faça perguntas, se necessário, e deixe-as orar com você. Número 6. Evite tudo o que entristece o Espírito Santo. Se você realmente quer ouvir a voz do Espírito com mais clareza,
deve estar ciente do que atrai sua presença e do que o afasta. É por isso que um dos passos mais importantes para ser sensível ao Espírito Santo é aprender a evitar as coisas que o entristecem. Você pode ter experimentado a cautela silenciosa em seu coração quando está prestes a dizer algo prejudicial ou o leve impulso que o insta a desligar aquele programa que não glorifica a Deus. Esses são momentos em que o Espírito Santo gentilmente o afasta do que o desagrada. Entristecer o Espírito Santo nem sempre é sobre grandes pecados como assassinato ou roubo. Às vezes pode ser coisas que parecem irrelevantes, como os pensamentos ocultos do seu coração ou as palavras que você deixa escapar sem cuidado. O Espírito de Deus é santo e ele se deleita na pureza. Quando você permite que amargura, orgulho, inveja ou pecado não arrependido habite em seu coração, você cria ruído que torna sua voz inaudível. A Bíblia instrui em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Isso significa que até a maneira como você fala, pensa e trata os outros afeta profundamente sua comunhão com o Espírito. Você pode achar que ouvir fofocas é inofensivo ou que um pouco de ressentimento não afetará seu espírito. Mas com o tempo, essas coisas se acumulam. Elas o tornam mais familiarizado com a voz do mundo e menos consciente do sussurro suave do Espírito. Pense no Espírito Santo como um fogo ardendo dentro de você. Assim como um fogo físico, essa chama pode ser extinta. Vícios como pecado, medo, dúvida e até negligência espiritual diminuem o fogo do Espírito Santo em você. Amado, você precisa examinar sua vida. Você está alimentando seu espírito com o que é puro e nobre? Ou está permitindo que vícios moldem sua mentalidade? Você não precisa ser perfeito para ouvir o Espírito Santo, mas precisa ser humilde e arrependido. Quando ele fala para corrigi-lo, não resista ou tente se justificar. Você deve, em vez disso, recebê-lo com gratidão. Dessa forma, seus ouvidos permanecerão abertos para a voz do Espírito. Uma das coisas mais bonitas sobre o Espírito Santo é que ele não guarda rancor. Se você perceber que o entristeceu, pode voltar atrás. O arrependimento reabre a linha de comunicação com ele. Tudo o que é necessário é um coração sincero que está arrependido por ignorar sua voz. Peça a Deus para conectá-lo ao seu espírito novamente e você será restaurado. Oração final. Pai Celestial, eu te agradeço por esta incrível revelação dos caminhos do teu Espírito para mim. Obrigado pelo dom do teu Espírito Santo. Obrigado por me dar teu Espírito para me guiar em toda a verdade e me ajudar a andar de maneira que te agrade. Senhor, eu desejo ouvi-lo mais claramente. Quero ser sensível à tua voz em todas as áreas da minha vida. Quero ser um daqueles que andam intimamente contigo. Peço que me guies diariamente pelo leve impulso do teu Espírito. Pai, peço que me perdoes por todas as vezes que te entristeci. Perdoa-me pelas palavras que falei sem cuidado e por todos os pensamentos que não te agradam. Senhor, sinto muito pelos momentos em que ignorei tua voz e escolhi meu caminho. Eu não quero ficar insensível aos teus impulsos. Oro para que tornes meu coração terno para contigo novamente. Espírito Santo, peço que examines meu coração. Revela-me qualquer coisa que não te agrade. Se eu apaguei teu espírito de alguma forma, por favor, me restaura. Dá-me um espírito de arrependimento. Ajuda-me a não fazer as pazes com minhas falhas ou justificar ações que ofendam tua natureza de santidade. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável. Espírito Santo, peço discernimento que vem da intimidade contigo. Ajuda-me a ser sensível aos menores detalhes de tuas instruções. Ajuda-me a evitar tudo o que te entristece. Ensina-me a guardar minha mente contra todo tipo de impureza. Peço que me separe, Senhor. Ensina-me a estar no mundo, mas não ser dele. Peço que me deis um espírito discernidor ao escolher meus companheiros. Senhor,
Ajuda-me a não me assentar na companhia de pecadores que constantemente te desprezam. Oro para que me conectes com pessoas cheias do Espírito que me ajudarão a crescer em minha intimidade contigo. Senhor, une meu coração para temer teu nome. Dá-me um coração indiviso. Deixa meus desejos não mais espalhados entre as coisas temporárias e irrelevantes deste mundo. Ajuda-me a ter fome de ti acima de tudo. Por favor, enche-me de uma fome santa por tua justiça. Deixa minha fome e sede serem satisfeitas como prometeste em tua palavra. Pai, quando eu me distrair, peço que me tragas de volta. Peço que me batizes com teu Espírito Santo. Deixa teu Espírito Santo governar sobre minha mente e decisões. Deixa tua voz ser a mais alta em minha vida. E deixa tua palavra habitar em mim ricamente. Ajuda-me a crescer em uma intimidade mais profunda contigo, Senhor. Peço que faças coisas poderosas através da voz do teu Espírito em minha vida. Deixa teu Espírito Santo me guiar para cumprir teu propósito para minha vida. Oro para que teu Espírito permaneça comigo até que eu te veja face a face. Obrigado, Senhor, porque sei que me encherás com teu Espírito enquanto oro em nome de Jesus. Amém. Estamos tão felizes por você ter se juntado a nós. Se esta mensagem falou com você sobre a graça de Jesus, diga amém nos comentários. Assista a outro vídeo edificante clicando à esquerda e inscreva-se para permanecer conectado à sua verdade. Que a paz de Jesus encha seu coração.